Bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, que a graça e a paz de Cristo Jesus nos envolva ao longo deste novo dia, que se chama hoje, permitido por Ele, por sua misericórdia. Amém? Que a graça nos envolva nesse dia, que o Espírito Santo nos convença. Mais um dia. Amém? Vamos ao nosso devocional. Hoje entraremos na carta de Paulo a Timóteo. É a primeira carta de Paulo a Timóteo. Foram duas, mas vamos à primeira que diz no capítulo 1, chamados pela graça para guardar a verdade. Olha o que Paulo fala para Timóteo. A instrução que ele dá para Timóteo. Paulo escreve a Timóteo o seu verdadeiro filho na fé, mencionado inclusive por ele, para orientá-lo na liderança da igreja lá em Éfeso. Timóteo estava em Éfeso e Paulo ficou preocupado porque Timóteo ia enfrentar ali uma luta grande, né? Logo no início ele reafirma sua missão, a missão dele próprio, de Paulo. O prefácio da carta ele já se identifica, né? E a missão dele, dada por Deus, ser apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento do próprio Senhor. Foi quando o Senhor se encontrou com Paulo, a caminho de Damasco, e deu essa missão para ele. Apóstolo dos gentios. Então, Paulo ele escreve para Timóteo, como eu havia dito, com preocupações, cuidados. E ele fala sobre as falsas doutrinas que estavam sendo implantadas lá em Éfeso. Paulo alerta a Timóteo sobre as pessoas que estavam ensinando doutrinas diferentes e se perdendo em discussões inúteis. E ele reforça que o alvo da instrução cristã é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Por isso, Paulo, logo em seguida, ele explica a Timóteo sobre a lei, a função da lei. Ele diz, a lei é boa, mas foi dada não para os justos, e sim para os que vivem contra a vontade de Deus. Paulo lista comportamentos que afastam o homem do Senhor e mostra que a lei serve para revelar o pecado e conduzir a graça. É o que acontece no mundo de hoje, ainda, né? Muitos. Quantos hoje não estão aí sob a lei, embaixo da lei? Porque erram. E se errar, vão pagar o preço por seus erros. Por isso que eu costumo dizer sempre, quando a Bíblia relata sobre mandamento com promessa, Êxodo 20, que o filho que honra pai e mãe, ele tem longa vida, e longa vida dá uma pregação, viu, de tempos. Um filho que honra pai e mãe não vai desonrar a lei, não vai desonrar um sinal de trânsito, as ordens de uma autoridade, de um diretor de um colégio, as ordens de um professor. O filho que obedece, ele não não enfrenta a lei, jamais. Assim é todo cristão. O cristão verdadeiro, ele não precisa da lei, né? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Comportamentos que afastam o homem do Senhor mostram que a lei serve exatamente para isso, para revelar o pecado e conduzir a graça. Então Paulo agradece demais pela misericórdia de Deus que ele recebeu. Paulo reconhece sua própria história. Antes ele era perseguidor e blasfemo, mas agora alcançado pela misericórdia, ele se considera inclusive o maior dos pecadores. E ainda assim foi escolhido para mostrar que Cristo pode salvar qualquer um. Ele foi escolhido para ser apóstolo dos gentios. Sabe? E aí Paulo dá a sua exortação final para Timóteo. Ele encoraja Timóteo a lutar o bom combate da fé, mantendo a consciência limpa.
E aí ele cita o exemplo de alguns que naufragaram na fé por rejeitarem a verdade, começar a falar, a blasfemar e falar mentira, mostrando que o ministério exige firmeza e vigilância espiritual. Foi o caso de Himeneu e Alexandre, dois exemplos errados que Paulo deu aí para Timóteo. E, inclusive, Paulo disse, eu tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, para aprenderem a não blasfemar mais. Olha só. Vamos orar? Ore comigo. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça que nos alcançou, mesmo sem merecimento. Ensina-nos como a Timóteo a permanecer firmes na verdade, rejeitando tudo que se afasta do teu evangelho, que o amor seja sempre o motivo da nossa instrução e da nossa vida. Dá-nos força, Senhor, para lutar o bom combate, manter e conservar a boa consciência diante de ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Fica na paz, tenha mais um dia de vitória, vivendo em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém?